Em votação apertada, bancada do PT define apoio à Baleia Rossi. Em uma votação extremamente dividida, a bancada de deputados federais do Partido dos Trabalhadores definiu apoio ao candidato apoiado por Rodrigo Maia, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Votaram a favor do apoio 27 deputados, enquanto 23 votaram por uma candidatura própria. Deputado Paulo Pimenta, que votou a favor do apoio a Rossi, afirmou que a batalha agora é eleger Lula presidente em 2022, apontando também a importância da unidade do campo popular, da democracia e da soberania. A deputada Gleice Hoffmann, do PT do Rio Grande do Sul, presidente nacional do PT, que também votou pelo apoio a Rossi, disse que o objetivo é impedir o avanço dos retrocessos e maior poder do presidente da República na Casa Legislativa. Então, a gente já vinha discutindo isso, já tem 2 programas que a gente abordou a eleição para presidente da Câmara dos Deputados, que vai ocorrer em fevereiro, assim que o Congresso voltar do recesso de fim de ano. De quão importante é o comando da Casa Legislativa, né, da Câmara dos Deputados. É o presidente da Câmara dos Deputados que controla a pauta do que é votado e do que não é votado na Câmara, no Legislativo Federal. É o presidente da Câmara dos Deputados que controla se submete aos deputados, se inicia o procedimento de impeachment do presidente. Nunca antes nós tivemos um presidente como o Jair Bolsonaro, que cometeu escancaradamente diversos crimes de responsabilidade, inclusive interferência no livre funcionamento do Poder Judiciário para proteger os seus filhos de investigação. Então a gente tem um presidente que atua cometendo crimes de responsabilidade, e diversos pedidos de início de procedimento de impeachment foram submetidos ao atual presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, e ele não deu andamento em nenhum deles. Em diversos momentos disse que não enxergava nenhum crime de responsabilidade cometido pelo presidente. Então, o cargo de presidente da Câmara dos Deputados é de extrema importância no Legislativo Federal, e principalmente a gente viu as declarações da presidente do PT Nacional, Gleice Hoffmann, dizendo que o apoio ao candidato Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, tem por objetivo, né, se destina a evitar o andamento de pautas de maior retrocesso na Câmara dos Deputados. A questão e é algo que eu coloquei aqui para vocês ontem no A Hora da Democracia. É uma disputa pelo comando da casa, uma oposição que não é verdadeiramente oposição. É lógico que existe uma pauta muito mais extremista da agenda do bolsonarismo que não teve andamento nesses 2 primeiros anos do mandato presidencial de Jair Bolsonaro, justamente muito devido ao também o presidente Rodrigo Maia. Mas não é dizer, ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, não é dizer que essa ala do Centrão, esses partidários, não estejam alinhados também a outro segmento do liberalismo conservador, que era o retrocesso dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, que significativamente tiveram retrocesso nos últimos 4 anos, juntando aqui o término do mandato do vice-presidente que assumiu como presidente Michel Temer, junto com a primeira metade do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Esse retrocesso neoliberal dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas, a gente vai até abordar aqui hoje como isso impacta no aumento da pobreza, no aumento da desigualdade social, e essa pauta, sim, teve considerável avanço no Congresso Nacional nos 2 primeiros anos. Não foi possível
possível, por exemplo, a total privatização de todas as estatais, como a agenda extremista neoliberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende no Congresso. Isso não avançou. Mas a destruição dos direitos trabalhistas, a destruição dos direitos previdenciários, como a reforma da Previdência, que retira do trabalhador direitos previdenciários, uma reforma trabalhista que retira do trabalhador direitos trabalhistas, avançou consideravelmente no Congresso. Então é muito triste a gente ter uma bancada de esquerda que fica dividida entre apoiar um retrocesso extremamente maior e apoiar também um retrocesso que é a eleição desse grupo de deputados do Centrão, representado aqui por Baleia Rossi, como eu disse ontem, notório apoiador do golpe do ex-presidente Michel Temer, do processo que removeu a ex-presidenta Dilma Rousseff da presidência, um processo ilegítimo que não teve fundamento em um verdadeiro crime de responsabilidade, e tudo isso a gente ter ainda a esquerda apoiando. A deputada Gleisi Hoffmann afirmou que o apoio à Baleia Rossi não desconsidera o papel que esse grupo teve no golpe de 2016, não desconsidera, mas vê que esse grupo se avançou nos últimos dois anos da presidência do presidente Jair Bolsonaro. Avançou quanto? Né? Abrir mão dos retrocessos dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, esse grupo não abriu. Abrir mão de uma agenda que não tem suporte eleitoral, não tem legitimidade eleitoral, foi colocada no palco central da política brasileira por um movimento ilegítimo e ilegal muito maior, que é a Operação Lava Jato, como a gente já discutiu aqui várias vezes. Essa pauta neoliberal retomou a agenda, voltou à agenda política brasileira por um movimento ilegal, à margem da lei, ilegítimo, que foi a Operação Lava Jato, que destruiu a política brasileira, que promoveu realmente uma judicialização da política através dos institutos do judiciário, promotores públicos e juízes e delegados da Polícia Federal promoveram sucessivas investigações contra políticos que não compactuavam com suas ideologias políticas pessoais numa perseguição política e promoveram à força o ingresso de uma pauta de retrocesso de direitos trabalhistas e de direitos sociais no Brasil, uma agenda que não encontrou suporte eleitoral em 2014 e foi nos anos seguintes, nos últimos 6 anos, forçada na agenda política por um movimento ilegal e ilegítimo como esse da Lava Jato. Então, essa ala não abandonou esse projeto político, essa ala não abandonou esse projeto de poder. Né? Eles pensam em uma transição de poder em 2022, não para reintroduzir uma verdadeira pauta de garantia de direitos sociais para os brasileiros. Eles pensam em reintroduzir em 2022 um candidato que será do grupo neoliberal, do grupo de destruição e de retrocesso de direitos sociais. Essa agenda continua presente e esse apoio pode refletir que a gente não tenha uma verdadeira oposição a esse projeto. Porque não tem como você apoiar a eleição de um representante dentro, completamente inserido a esse projeto político de poder e de retrocesso social, e depois dizer, não, a gente agora vai pensar na eleição de Lula em 2022. Me desculpa o deputado Paulo Pimenta, mas as duas condutas, elas são
incompatíveis entre si, elas são completamente incompatíveis, você não consegue compatibilizar, porque a disputa pela presidência da Casa Legislativa é uma disputa de poder, e se você tem que apoiar o menos pior nessa disputa de poder, em 2022 você vai ter que apoiar o menos pior. Né? Você não vai ter muitas coisas podem acontecer em 2 anos, mas não essa mudança dessa dinâmica de poder tão centrada na política brasileira. Por quê? Porque teve a oportunidade da dinâmica, dessa mudança dessa dinâmica da estrutura de poder, que foi a eleição deste ano. Desculpa, a eleição do ano passado, a eleição de 2020, a eleição municipal. E a dinâmica de poder da eleição municipal representou uma vitória dessa ala de poder, desse centrão e dessa política de retrocesso dos direitos sociais. Infelizmente. Então, o momentum que a gente vai ter nesses próximos 2 anos, com a presidência das casas legislativas na mão dos grupos neoliberais, com o controle e o comando dos diversos municípios brasileiros, seja nos legislativos municipais ou nos executivos municipais, nas mãos de representantes do neoliberalismo, um momentum que a gente chega em 2022 com força desse momento. E o destaque, ter uma verdadeira esquerda, como apresentando para a população uma pauta diferente, uma pauta própria e uma pauta diferente desse projeto, era o que com certeza iria evitar ou disputar o discurso deste momento de força para 2022, e não é o que está se construindo. Né? Nós perdemos o momento de fazer a verdadeira oposição já nessa primeira batalha, que é o comando das casas legislativas. Vão ser poucas nos próximos 2 anos, vão ser poucos outros momentos de disputa de poder que a esquerda vai poder, de fato, apresentar um projeto diverso do que o neoliberalismo do Centrão. Então, nós perdemos essa oportunidade e eu não vejo surgindo nos próximos 2 anos. Pode surgir nos próximos 2 anos momentos de destaque que vão ser possíveis apresentar uma pauta diferente, mas o mais importante era, de fato, essa eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, que a esquerda já perde, sendo forçada a apoiar o menos pior nessa disputa entre o bolsonarismo e o golpismo do Temer, o golpismo do temerismo.